A manhã de 14 de agosto de 1986 nasceu seca e clara sobre a Serra do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. Joaquim Lopes da Silva, 53 anos, vaqueiro desde os 12, saiu da casa de pau a pique onde morava com a mulher e os 4 filhos ainda antes das 5 da manhã. O céu estava limpo, mas o ar tinha aquele cheiro de terra fria que anuncia um dia de calor violento. Joaquim mastigava um pedaço de rapadura, enquanto ajustava o chapéu de couro curtido pelo sol de décadas. Ele era um homem magro, de mãos grossas e rosto vincado como a própria serra. Trabalhava na fazenda São Sebastião, propriedade de quase 500 alqueires, que se espalhava pelas encostas pedregosas, onde o gado crioulo pastava entre rochas e arbustos espinhosos. Naquela manhã, Joaquim tinha uma tarefa simples: encontrar o bezerro malhado que havia sumido na véspera. O animal era filho de uma vaca parida havia apenas 3 semanas, e a mãe mugia sem parar desde o amanhecer, inquieta, chamando o filhote que não respondia. Joaquim conhecia aquela serra como conhecia as linhas da própria mão. Sabia onde a terra cedia, onde as cobras descansavam ao sol, onde os veados bebiam água nas primeiras horas do dia. Mas também sabia que a serra guardava segredos, histórias que os mais velhos contavam em voz baixa, casos de gente que entrou morro adentro e nunca mais voltou. Ele subiu pelo caminho de sempre, contornando pedras enormes que pareciam ter sido jogadas ali por algum gigante esquecido. A vegetação mudava conforme ele subia. Capim seco dava lugar a arbustos retorcidos e depois a pequenas árvores de tronco fino e casca cinzenta. O sol começava a esquentar as costas de Joaquim quando ele ouviu ao longe o berro fraco do bezerro. O som vinha de um lugar que Joaquim raramente visitava, uma área mais alta, onde o terreno ficava irregular e perigoso, cheio de fendas e quedas abruptas. Era um ponto da serra que os vaqueiros evitavam, não por superstição, mas por respeito. A natureza ali era mais bruta, mais indiferente. Joaquim ajustou a corda no ombro e começou a subir. O bezerro berrava de novo, mais perto agora. O som ecoava entre as pedras, dificultando a localização exata. Joaquim parou, respirou fundo, limpou o suor da testa com o dorso da mão e continuou. Foi então que ele viu a primeira marcação. Era uma trilha antiga, quase apagada pelo tempo e pela vegetação, mas ainda visível para quem sabia olhar. Não era trilha de gado, era algo diferente. Joaquim franziu a testa. A trilha seguia para uma área ainda mais íngreme, onde árvores baixas se agarravam às rochas como se tentassem não cair. O bezerro berrou de novo. Estava próximo. Joaquim entrou na trilha. O chão mudou sob seus pés. Ficou irregular, com marcas que ele não conseguia explicar. Galhos quebrados, velhos cobertos de musgo, folhas secas acumuladas em padrões estranhos, e então ele viu o metal. Era um pedaço pequeno, do tamanho de uma mão, meio enterrado entre pedras e raízes. Joaquim se abaixou. O metal estava corroído, mas ainda brilhava em alguns pontos. Tinha números gravados. PT. Joaquim não sabia ler muito bem, mas reconhecia letras. E aquelas letras tinham algo de formal, de importante. Ele guardou o pedaço no bolso e continuou. O bezerro estava a poucos metros, preso entre 2 pedras, berrando de medo e exaustão. Joaquim soltou o animal com cuidado, verificou se não estava machucado e o pegou no colo. O bezerro era leve, mas tremia. Foi ao se levantar, com o bezerro nos braços, que Joaquim viu a asa. Ela estava meio escondida pela vegetação, coberta de cipós e folhas secas, mas era inconfundível. Uma asa de avião, branca ou que já foi branca um dia, agora manchada de ferrugem e lodo. A ponta estava quebrada, dobrada para cima como um braço partido. Joaquim ficou parado, o bezerro ainda tremendo contra seu peito, o coração acelerado. Ele olhou ao redor e começou a perceber que aquilo não era só uma asa. Havia mais metal, pedaços espalhados, uma janela quebrada, um assento retorcido. E, mais adiante, preso entre 2 árvores baixas, o que restava da fuselagem de um avião pequeno. Joaquim sentiu o frio na espinha, mesmo com o sol forte batendo em suas costas. Ele sabia que aquilo estava ali havia muito tempo. A vegetação crescia sobre os destroços, como se tentasse engolir o que não pertencia à serra. Não havia cheiro de combustível,
nem de fumaça. Só o cheiro de terra, de ferrugem e de tempo. Ele desceu o morro devagar, o bezerro nos braços, o pedaço de metal ainda no bolso. Não disse nada à mulher quando chegou em casa. Não disse nada aos filhos. Mas naquela tarde, quando o sol começou a cair, Joaquim foi até a venda do povoado e procurou o telefone público. Ele ligou para a polícia de Alegre, a cidade mais próxima. Encontrei um avião, disse Joaquim, a voz firme, mas baixa. Lá na serra. Tá lá há muito tempo. Do outro lado da linha, houve silêncio. Depois, uma voz perguntou, que tipo de avião? Joaquim pensou no metal, nos números, na asa quebrada. Pequeno, respondeu, e velho. 12 anos antes, em 1974, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim vivia um período de crescimento acelerado. Novas lojas abriam na rua principal, carros começavam a substituir as carroças, e a classe média local investia em conforto e modernidade. Entre esses novos símbolos de prosperidade estava o avião. Dr. Humberto Farias, dentista respeitado de 42 anos, era dono de um Cessna 150, matrícula PT-BKL, pintado de branco com detalhes azuis. Humberto era um homem metódico, elegante, de óculos de armação dourada e cabelo sempre penteado para trás. Ele atendia em um consultório no centro da cidade, mas sua verdadeira paixão era voar. Nas tardes de sábado, quando o consultório fechava, Humberto seguia para o pequeno aeródromo de terra batida nos arredores de Cachoeiro. Ali, ele inspecionava o avião com o mesmo cuidado com que examinava a boca de um paciente. Verificava os instrumentos, conferia o combustível, ajustava os controles. Depois, decolava. Humberto voava sozinho. Gostava do silêncio acima das nuvens, da sensação de liberdade que só o céu oferecia. Ele sobrevoava as montanhas, os rios, as pequenas cidades. Às vezes, descia em aeródromos vizinhos, tomava um café, conversava com outros pilotos e voltava para casa antes do anoitecer. No dia 22 de junho de 1974, um sábado frio e nublado, Humberto saiu de casa pela manhã. Ele disse à esposa, Dona Marisa, que faria um voo curto até Guaçuí, uma cidade a cerca de 80 quilômetros de distância, e voltaria para o almoço. Marisa, acostumada com os voos do marido, apenas acenou da janela enquanto ele partia. Humberto chegou ao aeródromo por volta das 9 da manhã. Conversou brevemente com o mecânico, que havia revisado o avião na semana anterior, e decolou às 9h45. O céu estava encoberto, mas não havia previsão de tempestade. Humberto era um piloto experiente. Ele conhecia a rota. Às 10h20, o avião de Humberto foi visto por um sitiante perto da Serra do Caparaó. O homem, que estava consertando uma cerca, ouviu o barulho do motor e olhou para cima. Viu o Cessna branco voando baixo, mais baixo do que o normal, contornando os picos da serra. O som do motor parecia irregular, como se engasgasse. Depois disso, ninguém mais viu o avião. Às 2h, Marisa começou a se preocupar. Às 4h, ela ligou para o aeródromo de Guaçuí. Ninguém havia visto Humberto. Às 6h, ela procurou a polícia. A busca começou no dia seguinte. Policiais, bombeiros, voluntários e outros pilotos se organizaram. Helicópteros sobrevoaram a região entre Cachoeiro e Guaçuí, mas a serra era vasta, coberta de neblina e vegetação densa. A busca durou 2 semanas. Foram encontrados pedaços de metal em 3 locais diferentes, mas nenhum correspondia ao avião de Humberto. Depois de 1 mês, a busca oficial foi encerrada. Marisa nunca aceitou. Ela pagou buscas particulares, conversou com videntes, ofereceu recompensas. Mas a serra não devolvia respostas. Com o tempo, a história de Humberto Farias tornou-se mais uma entre tantas outras. A história de alguém que entrou na serra e nunca mais voltou. 3 dias depois da ligação de Joaquim, uma pequena equipe partiu de Alegre em direção à Serra do Caparaó. Eram 6 pessoas, 2 policiais militares, um perito da Polícia Civil, um funcionário da Aeronáutica, o dono da fazenda São Sebastião e o próprio Joaquim, que seria o guia. A viagem de jipe durou quase 2 horas por estradas de terra que pareciam mais trilhas de gado do que vias de acesso. Quando chegaram à fazenda, o sol já estava alto. Joaquim esperava na porta, com o chapéu na mão e o rosto sério. "É longe", avisou ele.
e o caminho é difícil. Eles subiram a pé. Joaquim ia na frente, em silêncio, apontando pedras soltas, raízes escondidas, áreas onde o chão cedia. Os homens da cidade suavam, respiravam com dificuldade. A serra não perdoava quem não a conhecia. Depois de quase 1 hora de caminhada, Joaquim parou. Apontou para a vegetação à frente. É ali. Os homens avançaram devagar. A princípio, não viram nada. Mas quando se aproximaram, os destroços começaram a aparecer, um por um, como peças de um quebra-cabeça espalhado pela serra. A asa estava exatamente onde Joaquim havia dito, coberta de cipós, com a ponta dobrada, a tinta branca quase completamente apagada. Mais adiante, a fuselagem. Ela estava presa entre 2 árvores, como se o avião tivesse tentado pousar ali e ficado preso para sempre. O perito tirou fotografias. O funcionário da aeronáutica examinou os destroços, procurando a matrícula. Demorou, mas ele encontrou PT-BKL. O número foi conferido. Depois, conferido de novo. É o avião do dentista, disse o perito, a voz baixa. O que sumiu em 74. Os homens ficaram em silêncio. 12 anos. 12 anos e ninguém havia encontrado aquele avião, mesmo com buscas oficiais, mesmo com helicópteros sobrevoando a área. Eles começaram a procurar pelos destroços. Não havia corpos. A vegetação havia crescido sobre tudo, e o tempo havia levado o que era orgânico. Mas encontraram objetos. Uma mala pequena, de couro, corroída e cheia de lodo. Dentro, um par de óculos de armação dourada, intactos. Um relógio de pulso, parado para sempre às 10h36. Um caderno de anotações, as páginas coladas pela umidade, ilegíveis, e, no bolso de um assento retorcido, uma carteira de identidade. O nome estava apagado, mas a foto ainda era visível. Um homem de meia-idade, de óculos, cabelo penteado para trás. Dr. Humberto Farias. Nos dias seguintes, peritos trabalharam na serra, recolheram os destroços, analisaram o que restava do motor, examinaram a posição do avião e o padrão de impacto. Aos poucos, a história do que aconteceu naquele dia de junho de 1974 começou a ser reconstruída. O avião havia atingido a serra em voo baixo, provavelmente tentando contornar a neblina que cobria os picos. O motor, segundo a análise, apresentava sinais de falha mecânica. Uma das válvulas havia se rompido, causando perda de potência. Humberto tentou fazer um pouso forçado, mas a serra não oferecia espaço. O avião colidiu com as árvores, a asa direita se partiu e a fuselagem foi arremessada para frente, presa entre os troncos. A morte de Humberto foi instantânea. O impacto foi violento demais para que houvesse qualquer chance de sobrevivência. O corpo, segundo os peritos, havia sido consumido pela decomposição natural e pela ação de animais ao longo dos anos. Restaram apenas os objetos. A notícia chegou a Cachoeiro de Itapemirim 3 dias depois. Marisa, agora com 62 anos, ouviu a notícia em silêncio. Ela não chorou. Depois de 12 anos, as lágrimas já haviam secado, mas ela pediu para ver os objetos que foram encontrados. Quando entregaram os óculos de Humberto, Marisa os segurou com as 2 mãos e os aproximou do peito. Ela ficou assim por um longo tempo. Depois, agradeceu e foi embora. O caso foi oficialmente encerrado. O avião foi retirado da serra em partes e levado para análise técnica. Os destroços foram depois descartados. A história de Humberto Farias, que por 12 anos permaneceu aberta, finalmente teve uma conclusão. Joaquim Lopes da Silva voltou ao trabalho na fazenda. Ele nunca falou muito sobre o que encontrou naquele dia. Quando perguntavam, ele respondia de forma simples. Encontrei um avião. Era velho. Mas à noite, quando sentava na varanda de sua casa e olhava para a serra, Joaquim pensava no dentista que voava sozinho, no bezerro que o levou até ali, e em como a serra guarda seus segredos até que alguém, por acaso ou destino, os encontre. Anos depois, em uma manhã de 1992, um jornalista de Vitória visitou a fazenda São Sebastião. Ele estava escrevendo uma matéria sobre desaparecimentos na Serra do Caparaó e queria conversar com Joaquim. O vaqueiro, agora com quase 60 anos, recebeu o jornalista com desconfiança, mas acabou aceitando conversar. Sentados à sombra de uma árvore, o jornalista fez perguntas.
Joaquim respondia devagar, escolhendo as palavras com cuidado. O senhor acredita que ainda existem outros aviões perdidos na serra? Perguntou o jornalista. Joaquim olhou para a serra ao longe, as montanhas azuladas recortadas contra o céu. Acredito, disse ele, após uma pausa. A serra é grande, tem lugares que ninguém nunca pisou. E por que o avião do dentista nunca foi encontrado antes? Joaquim pensou. Ele lembrou das buscas de 1974, dos helicópteros que sobrevoavam a área, dos homens que vasculharam as encostas. Ele lembrou de como, mesmo estando ali, o avião permaneceu invisível por 12 anos. Porque ninguém olhou no lugar certo, respondeu Joaquim, e porque a serra esconde o que quer esconder. O jornalista anotou a resposta. Depois, guardou o caderno e agradeceu. Antes de ir embora, ele perguntou uma última coisa. O que o senhor sentiu quando viu o avião pela primeira vez? Joaquim ficou em silêncio por um longo momento. Ele lembrou do bezerro tremendo em seus braços, da asa coberta de cipós, dos óculos intactos dentro da mala corroída. Ele lembrou da sensação de frio que sentiu, mesmo com o sol forte. Senti que tinha encontrado alguém que estava esperando, disse Joaquim, por fim, esperando para voltar para casa. A matéria foi publicada semanas depois, em um jornal de Vitória. Poucas pessoas leram, mas entre essas pessoas estava uma mulher de 72 anos, de cabelos brancos e mãos trêmulas, que recortou a matéria com cuidado e a guardou em uma caixa de madeira, junto com um par de óculos de armação dourada. Marisa faleceu em 1995. No velório, a caixa foi encontrada ao lado de sua cama. Dentro, além dos óculos, havia fotografias antigas, cartas e um pequeno pedaço de metal corroído com os números PT ainda visíveis. Na Serra do Caparaó, a vegetação continua crescendo, o vento continua soprando entre as pedras, e a serra continua guardando seus segredos, até que alguém, por acaso ou destino, os encontre. Em 2003, 17 anos após a descoberta do avião, um pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo chamado Dr. Antônio Vidal estava catalogando documentos antigos no arquivo da Polícia Civil de Alegre. Ele procurava material para uma tese sobre acidentes aeronáuticos no Brasil durante as décadas de 1960 e 1970. Era um trabalho meticuloso que exigia paciência e atenção aos detalhes. Entre pilhas de papéis amarelados, relatórios datilografados e fotografias desbotadas, Antônio encontrou uma caixa de papelão marcada com a data, agosto de 1986. Dentro havia o dossiê completo do caso Humberto Farias, fotografias dos destroços, depoimentos de Joaquim, laudos técnicos da aeronáutica, e no fundo da caixa, envolto em plástico, um caderno pequeno de capa dura marrom. Antônio reconheceu imediatamente. Era o caderno que havia sido encontrado na mala do Dr. Humberto, aquele que os peritos haviam registrado como ilegível devido à umidade. O caderno estava ali, esquecido, nunca examinado adequadamente. Antônio levou o caderno para o laboratório de restauração de documentos da universidade. A equipe trabalhou durante 3 semanas, usando técnicas de separação de páginas coladas e tratamento químico para revelar a tinta desbotada. O processo era delicado. Algumas páginas se desfizeram completamente, outras revelaram apenas manchas escuras. Mas no final, cerca de 40% do conteúdo pôde ser recuperado. O que eles encontraram mudou a história. O caderno era um diário de voo. Humberto anotava cada decolagem, cada pouso, as condições climáticas, observações sobre o desempenho do avião. As anotações eram breves, técnicas, escritas com letra firme e clara, mas havia algo mais. Na última página legível, datada de 20 de junho de 1974, 2 dias antes do desaparecimento, Humberto havia escrito algo diferente. Não eram coordenadas ou anotações técnicas, era uma nota pessoal. Motor apresentou pequena vibração durante o voo de ontem. Avisei o mecânico. Ele disse que verificaria na próxima revisão, mas que não era nada grave. Não sei. Já senti essa vibração antes, há alguns meses. Vou fazer o voo para Guaçuí no sábado. Se tudo correr bem, marco a revisão completa para a semana seguinte. Marisa tem me pedido para voar menos.
Talvez ela tenha razão. Na página seguinte, havia apenas uma data, 22 de junho de 1974. Embaixo, uma única frase, escrita às pressas, com a letra menos firme. O motor falhou, tentando pousar. Antônio leu a frase várias vezes. Ele olhou para a equipe ao seu redor e depois voltou ao caderno. Havia algo mais na margem da página, quase invisível, escrito com lápis. Ele precisou usar uma lupa para ler. Marisa, eu tentei. A descoberta foi documentada e incluída no relatório acadêmico de Antônio. Ele tentou localizar familiares de Humberto para informá-los sobre o caderno restaurado, mas descobriu que Marisa havia falecido anos antes e que o único filho do casal, Ricardo, havia se mudado para São Paulo na década de 1980 e perdido contato com Cachoeiro de Itapemirim. Antônio publicou sua tese em 2004. O trabalho incluía uma análise detalhada do acidente, com foco na falha mecânica do motor e na tentativa de pouso forçado. Ele concluiu que Humberto havia feito tudo corretamente nas circunstâncias. Tentou pousar em terreno impossível, mas manteve o controle do avião até o último momento. A morte não foi resultado de erro do piloto, mas de uma combinação de falha mecânica e terreno inadequado. Poucas pessoas leram a tese. Ela ficou arquivada na biblioteca da universidade, consultada ocasionalmente por estudantes de aviação e pesquisadores de segurança aérea. Mas entre os que leram estava um homem de 53 anos, advogado em São Paulo, que viu o nome do pai na capa do documento. Ricardo Farias viajou para Vitória em maio de 2004. Ele procurou o Dr. Antônio Vidal e pediu para ver o caderno. Antônio o levou até o laboratório. O caderno estava agora protegido em uma caixa de acrílico, preservado para futuras pesquisas. Ricardo ficou em pé diante da caixa por vários minutos, em silêncio, lendo as anotações do pai. Quando chegou à última página, ele apoiou a mão no vidro, os dedos sobre as palavras escritas há 30 anos. Marisa, eu tentei. Ricardo não chorou. Ele apenas ficou ali, imóvel, até que Antônio tocou seu ombro com delicadeza. Seu pai era um bom piloto, disse Antônio, a voz baixa. Ele fez tudo o que podia. Ricardo assentiu devagar. Depois, pediu uma cópia das páginas restauradas. Antônio providenciou. Ricardo guardou as cópias em uma pasta de couro e voltou para São Paulo no mesmo dia. 3 meses depois, Ricardo voltou a Cachoeiro de Itapemirim pela primeira vez em 20 anos. Ele visitou o túmulo da mãe, no cemitério municipal, e deixou as cópias do caderno sobre a lápide, protegidas em um envelope plástico. Ele ficou ali por 1 hora sozinho, enquanto o sol da tarde esquentava as pedras brancas do cemitério. Antes de ir embora, Ricardo fez uma última coisa. Ele viajou até a fazenda São Sebastião, na Serra do Caparaó. Joaquim Lopes da Silva ainda estava vivo, agora com 71 anos, mais lento, mas ainda trabalhando. Ricardo se apresentou. Joaquim o reconheceu pelo sobrenome. Você é o filho do doutor, disse Joaquim, tirando o chapéu. Sou, respondeu Ricardo. Vim agradecer. Joaquim franziu a testa, confuso. Agradecer por quê? Por ter encontrado meu pai, disse Ricardo, a voz firme. Por ter trazido ele de volta. Joaquim ficou em silêncio. Ele olhou para a serra ao longe, as montanhas que conhecia desde menino, e depois olhou de volta para Ricardo. Não fiz nada de especial, disse Joaquim. Só estava procurando um bezerro. Eu sei, respondeu Ricardo, mas foi o suficiente. Os 2 homens ficaram ali, lado a lado, olhando para a serra. O vento soprava fraco, trazendo o cheiro de terra seca e capim. Ao longe, uma vaca mugia. Joaquim colocou o chapéu de volta na cabeça. Seu pai era um homem corajoso, disse Joaquim após uma pausa. Para voar sozinho naquela serra, tinha que ser. Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Era, concordou. Ele era. Quando Ricardo voltou para São Paulo, ele levou consigo uma pequena pedra da Serra do Caparaó que Joaquim lhe deu. A pedra ficou sobre a mesa do escritório de Ricardo pelos próximos 15 anos, até sua própria morte em 2019. No testamento, Ricardo pediu que a pedra fosse enterrada com ele. O caderno de Humberto Farias permanece na Universidade Federal do Espírito Santo, preservado e disponível para pesquisa. Estudantes de aviação o consultam ocasionalmente.
Alguns leem as últimas palavras escritas por Humberto e entendem que voar não é apenas técnica e cálculo, mas também coragem, escolha e, às vezes, despedida. Na Serra do Caparaó, no ponto exato onde Joaquim encontrou o avião em 1986, a vegetação cresceu completamente sobre as marcas do impacto. Não há mais sinais de que algo aconteceu ali. A serra recuperou o espaço, como sempre faz. Mas se alguém subir até aquele ponto, e poucos sobem, ainda é possível encontrar entre as pedras pequenos fragmentos de metal corroído, restos de um tempo em que um homem tentou pousar um avião onde nenhum avião deveria estar. E se esse alguém parar, fechar os olhos e escutar o vento, talvez ouça muito distante o eco de um motor que falhou há quase 50 anos e a voz calma de um piloto dizendo para si mesmo, enquanto descia em direção às árvores: "Eu tentei."